Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Na videoaula passada, a gente finalizou a parte de persistência da nossa aplicação, onde nós já criamos todas as classes de modelo, criamos todos os DAOs e testamos eles. Agora nessa videoaula, a gente vai dar início à parte web da nossa aplicação. Então a gente vai ter uma sequência de aulas aí um pouco longa, onde a gente vai estar fazendo toda a parte de apresentação web da nossa aplicação. Para isso, a gente vai usar duas tecnologias, o Java Server Faces e o Prime Faces. A aula de agora está relacionada ao Java Server Faces. Bem, o que é o Java Server Faces? O Java Server Faces ele é um framework para você trabalhar com programação web para Java. Tá, então onde que eu baixo o JSF, no caso que é a abreviatura dele? Para baixar o JSF, você vai precisar, no seu navegador, acessar o seguinte endereço: javaserverfaces.java.net. Você vai precisar acessar esse endereço que eu estou apontando aí. Ele vai abrir o site do Mojarra. Alguém pode perguntar, mas não era Java Server Faces, agora virou Mojarra? O que é isso? É que antigamente, ou na verdade atualmente, né, a Oracle, quando ela comprou a Sun tinha a seguinte filosofia de trabalho. A Sun usava uma analogia. Nós conhecemos, por exemplo, bolo de fubá. Vamos supor, por exemplo, que a Sun, na época, inventasse um bolo de fubá. A Sun ela achou que, na verdade, ela não poderia ser a única empresa que fosse capaz de fazer o bolo de fubá. Então, como que a Sun trabalhava antigamente? A Sun inventava a receita do bolo de fubá. Então, isso aí eles chamam de especificação. Então, o JSF nada mais é do que uma receita do bolo de fubá. Tá, só que com a receita, eu posso fazer o meu bolo, você fazer o seu, outra pessoa fazer o dele. Aí, o que a Sun fazia? Com a receita que ela havia especificado, ela construía o bolo dela, ou seja, ela construía a sua implementação. Mas se eu quisesse, sendo uma outra empresa, usando a mesma receita, eu faria o meu bolo de fubá. Aí alguém pode perguntar, então a gente vai ter diversos bolos, só que aí não tem nenhum padrão? Sim, todos esses bolos seguem a mesma receita. Só que, lógico, alguns podem ter alguma variância pequena. Aí o que acontece? A Sun tinha o bolo dela, digamos assim, que era o bolo de fubá oficial, e eu tinha o meu bolo de fubá alternativo. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia encaminhar a minha solução para a Sun na época, e a Sun, digamos assim, bateria o carimbo na minha solução falando assim, olha, o bolo de fubá feito pelo Sérgio também é um bolo que respeita a especificação da nossa receita. Ou seja, ele é compatível. Então vocês vão ver e a Oracle quando comprou a Sun herdou um pouco essa filosofia. Então você vai ver que muitos projetos que nós temos aí hoje do mundo Java, às vezes nós usamos a especificação, né? Então nós falamos assim, eu uso JPA, por exemplo, que é outra sigla. Na verdade, você não usa JPA. JPA é especificação. A implementação da JPA, nós temos o Top Link, temos o Eclipse Link, temos o Hibernate. Do JSF ele é especificação. Nós temos o Mojarra, que é a implementação da Oracle, e temos o MyFaces, que é a implementação da Apache, que são os dois mais famosos. Então eu vou estar usando a implementação Mojarra, que é a implementação Oracle, para o padrão JSF. Tá, por que eu vou usar o Mojarra? Eu vou usar o Mojarra porque, se você pegar a documentação do Prime Faces, que eu vou pegar no futuro, ele recomenda o uso. Se bem que eu já usei com o MyFaces e nunca tive problema. Na verdade, as duas são bem compatíveis. Em relação de qual é melhor ou pior, existe isso. Cada artigo que você lê na internet fala uma coisa. Então, eu vou adotar a oficial da Oracle. Então, você vai acessar para mim esse site aqui, ó, javaserverfaces.java.net. Ele vai abrir essa página aqui e você vai vir aqui na opção Download. Ao ir na opção Download, você vai ter que fazer o download do JAR. O JSF ele é um complemento, assim como nós fizemos com o MySQL e fizemos com o Hibernate, a gente vai ter que instalar o complemento na nossa aplicação.
Então, se eu vou ter que instalar um complemento, eu vou ter que criar uma pasta. Então, antes de eu fazer o download, vamos lá no nosso gerenciador de arquivos, vai no C2 ponto, vai na pasta desenvolvimento, vai na pasta bibliotecas. Lá nós já temos duas pastas que nós já baixamos. Eu tenho o JUnit, que nós já baixamos numa videoaula anterior. Temos o Hibernate também, que foi baixado em aulas anteriores. No caso, o jar do MySQL veio junto com o MySQL mesmo, nós não precisamos baixar. Eu vou criar aqui uma pasta, então, para guardar o JSF. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, opção Novo, aí eu vou escolher a opção Pasta. E aí, eu vou, no caso, por exemplo, pode chamar de Mojarra, JSF, o nome que você quiser. Eu tenho o costume de chamar o nome da implementação, até porque às vezes eu baixo os dois e eu quero deixar separado, por exemplo. Ou pode chamar de JSF mesmo. Vamos chamar então de JSF. Então agora o que eu vou fazer? O download que eu fizer, eu vou salvar dentro dessa pasta JSF. Então eu vou estar salvando aqui dentro. Vamos voltar para o nosso navegador. Aí aqui ele te dá várias opções para você baixar. Então eu vou estar baixando aqui, no caso, o que a gente chama de Implementation. O Implementation, aqui o meu já está marcado porque eu já cliquei, né? Eu já tinha visitado o site antes, mas no caso eu vou baixar do site do Maven. Ele te dá duas opções. Eu vou clicar aqui na primeira, aqui, ó, Implementation Jars. Vou escolher aqui. Aí ele vai te direcionar para uma página onde tem todas as versões do JSF 2, que é a versão atual dele. Você vai rolar até lá embaixo e vai procurar a versão 228. No caso, a minha aqui, a 228, ela já está marcada porque eu já baixei, mas a de você não vai estar. Então você vai pressionar aqui na opção 228. Aí ele vai te direcionar para uma outra página onde tem vários arquivos. Você vai procurar o seguinte arquivo aqui, ó, esse que eu estou apontando. O javax.faces-228.jar. É um arquivo de 3 MB. Então você vai clicar nesse arquivo aqui, vai fazer o download dele naquela pasta que nós criamos. Então vou clicar aqui nele. Aí eu vou procurar a pasta que eu criei, vou procurar ela aqui, desenvolvimento, no caso, entrei na pasta errada, C2 ponto, desenvolvimento, bibliotecas, JSF, aí eu vou salvar aqui dentro, vou pressionar o salvar. Aí basta eu esperar ele baixar, no caso é 3 MB, então ele baixa bem rápido. Esses outros arquivos aqui que ele tem é para quando você vai utilizar o Maven, no caso ele está baixando do repositório oficial do Maven, mas para o nosso caso você pode estar ignorando esse arquivo. Se você quisesse também, você poderia baixar do MyFaces, conforme eu falei. Tem até pessoas que falam que a implementação do MyFaces é mais rápida, mas eu já testei as duas e particularmente para o tipo de aplicação que eu trabalho, as duas suprem bem a minha necessidade. Então, como eu falei, eu vou usar o Mojarra porque é a implementação que o próprio site do Prime Faces, que futuramente a gente vai usar, recomenda. Mas se você quiser, você pode estar mudando. Então, basta você esperar o download finalizar. No meu caso aqui está terminando já, falta 15 segundos. Então, esperando aqui, 5 segundos. Então ele fez aqui, no caso, ele já vai terminar o download. Então ele está finalizando aqui. Ao terminar o download, pronto, igual o meu aqui. O que você vai fazer? Você vai ter que copiar esse arquivo e vai ter que copiar ele, colar ele no seu projeto. Então eu vou vir no arquivo aqui, dar botão direito nele, opção copiar. Vou voltar no Eclipse. Aonde que eu vou colar ele? Você vai abrir o projeto Drogaria, vai abrir o Web Content, vai abrir o WebInf de vocês vai estar fechado, vai abrir o lib. No lib eu já tenho algumas coisas, ó. Eu já tenho algumas coisas aqui no lib. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um paste, você vai colar ele
no lib. Então, botão direito, paste. Então, aqui eu colei ele dentro do lib, que é a pasta onde ele está aqui agora, ó, onde eu instalo os complementos do meu projeto. Todos esses outros complementos aqui já foram instalados em videoaulas anteriores. Então, vai ficar junto com as demais. Tá, o que eu fiz até o momento? Até o momento eu só, digamos assim, falei que o meu projeto pode trabalhar com JSF. Agora eu preciso testar, ver se deu certo. Para eu trabalhar com JSF, eu preciso criar alguns arquivos de configuração. Eu preciso criar uma configuração para isso. Essa configuração eu posso criar manualmente ou eu posso deixar o Eclipse gerar para mim. No meu caso, eu vou deixar o Eclipse gerar para mim e vou estar explicando para vocês o que significa cada coisa que o Eclipse vai gerar. Em resumo, o Eclipse ele vai gerar configurações dentro desse WebXML. Esse WebXML aqui é um arquivo de configuração. Então, aqui dentro que ele vai estar gerando as coisas. Por enquanto, eu vou fechar. Se vocês lembrarem, eu falei do WebXML lá na primeira aula, quando nós criamos o projeto. Eu falei a respeito dele e falei, olha, a gente vai criar esse arquivo aqui agora ele não vai ter muito sentido, mas quando a gente chegar no futuro, a gente vai usar ele. Então, um dos objetivos do WebXML é que adicionar algumas configurações do projeto. Tá, como que eu vou fazer isso? O nosso projeto, eu vou ter que ligar o suporte JSF nele. Como? Eu vou clicar com o botão direito nele, eu vou vir aí na opção, por exemplo, vou vir na opção aqui, Properties. Então, botão direito no projeto, opção Properties. Aí, ele vai te abrir essa janela. Você vai procurar aqui, essa aba aqui chamada Project Facets. Então, clica nela. Pode ser que alguns Eclipse, ele peça para você ativar essa opção. Se ele ativar essa opção, você fala que sim. No meu caso, a maioria dos casos, ele já entra direto. Então, dentro do Project Faces, ele mostra para nós as coisas que estão ativadas no nosso projeto. Então, por exemplo, eu estou usando Projeto Web 3.1, que é a versão mais atual. Estou usando Java 1.8. Estou usando JavaScript 1.0. Apesar de eu não usar JavaScript, ele já está ativado para mim por padrão. Aí, se eu quiser, eu posso ativar outras coisas. Percebo aqui, ó, o Java Server Faces, ele está desmarcado. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar o Java Server Faces. Quando você marcar o Java Server Faces, vai aparecer um erro aqui embaixo, ó. Esse erro acontece porque ele está esperando que você configure o projeto. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nessa mensagem. Então, você vai clicar em Further Configuration Required. Então, é só clicar nele. Aí, ele vai abrir uma janela para nós, para a gente configurar o JSF. A primeira configuração que eu vou fazer, aqui no Type, eu vou escolher a opção Disable. Por que eu vou escolher a opção Disable? Porque aquela primeira opção que estava anteriormente é quando eu quero ensinar o Eclipse a achar o JSF. Eu não preciso, eu já copiei o JSF dentro do nosso projeto, então eu não preciso disso, então eu vou dar Disable. Então sempre o padrão para nós vai ser Disable. Aqui nessa opção eu estou querendo dizer para ele configurar para mim o JSF. Tá, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai criar esse arquivo aqui, facesconfig.xml. Ele vai criar dentro do webinf. Esse arquivo facesconfig, atualmente ele perdeu um pouco de sentido nas versões atuais. Mas em resumo, ele serve para fazer configurações específicas do JSF. Ah, mas Sérgio, não falou que o WebXML também é configuração? Sim, o WebXML é configuração do projeto. Se for alguma configuração específica do JSF, você faz no facesconfig. Aí aqui vai ter o facesservlet. O facesservlet, ele funciona assim. Sempre que eu clicar em alguma coisa, sempre que eu fizer uma ação na minha tela, quem vai receber essa ação é o facesservlet. Ele é o ouvinte do JSF. E a partir daí, do que ele recebe, ele redireciona depois para o elemento correto. Aqui, daí para nós,
é o import dele. Esse URL map, ele quer saber qual vai ser a extensão do JSF que a gente vai usar. Eu recomendo você apagar o que está aqui, ó. Esse aqui você apaga. Então é só vir aqui e pressionar Remove. Aí você vai pressionar o botão ADD. E você vai escrever *xhtml. E vai pressionar o botão OK. O que é *xhtml? Isso quer dizer que as minhas páginas vão ser, no caso, controladas por JSF quando elas estiverem a extensão XHTML. O que é o XHTML? O XHTML é a evolução do HTML padrão. Em resumo, qual que é a principal diferença? Quando quem já trabalhou com HTML sabe que se eu escrever alguma coisa errada no HTML, ele permite, ele funciona ainda. No XHTML não, ele já usa as regras de restrição do XML. Então se eu abrir uma tag e não fechar, ele já vai acusar para mim um erro falando que não está certo. Então o XHTML atualmente é o padrão de desenvolvimento de páginas JSF. Então, configurou tudo isso, é só pressionar OK. E aí ele vai deixar de ser um erro, vai ficar uma exclamação e pressiona o OK novamente. Aí ele vai fazer algumas configurações do projeto. Abram aqui, ó, veja que ele criou para nós, ó, o Faces Config. É só dar um clique duplo nele e aí pressionar aqui a opção Source. Percebam, ele gerou uma configuração padrão que para nós não vai ter tanto sentido atualmente. Eu vou deixar quieto aqui, eu não vou mexer. Tanto que atualmente, se eu quiser, dependendo, eu posso apagar esse arquivo. Ele não é mais obrigatório, mas eu vou deixar. Vou abrir daí o WebXML, que é o mais importante. O WebXML, ó, tem algumas coisas que ele adicionou. Isso aqui não estava, isso aqui que eu estou grifando não estava. Isso aqui já estava. Eu vou explicar o que é. A primeira linha 1, ele está falando que é um XML. E a codificação é o TF8. Deixa eu pressionar Ctrl Shift F para formatar aqui. Pronto, melhorou. Na segunda linha aqui, da 2 até a 5, é um cabeçalho padrão, é uma decoreba. Então não tenho o que fazer. Na linha 8 aqui, o que é? É o nome da aplicação. Então eu vou pôr um comentário. Comentário em XML é igual comentário em HTML. É o menor exclamação, traço, traço. E você fecha com traço, traço maior. Aqui é o nome da aplicação. Esse segundo aqui, que começa na linha 11 e vai até 18, é o arquivo de boas-vindas. O que isso quer dizer? Ele quer saber qual é o nome do arquivo principal da sua aplicação. O nome do arquivo principal da minha aplicação, então aqui no caso, é o arquivo principal da aplicação. É o famoso index. Aqui ele te dá algumas sugestões. Eu não vou precisar de todas elas. Apaga todas, deixando somente uma. Porque eu vou precisar só de uma linha. O nome da minha página principal vai ser index.xhtml. Então esse vai ser o nome da minha página principal, index.xhtml. Aí da linha 16 até a linha 24 é a configuração do servlet do JSF. Então aqui é a configuração do servlet do JSF. O que ele está configurando aqui? Aqui é o nome do servlet, aqui é o import dele, e aqui esse número 1 quer dizer que ele vai inicializar quando eu ligar o Tomcat, por isso que ele está 1. 1 para ele é verdade. Aqui no map, o que é? Novamente eu repito o nome do servlet e falo qual tipo de arquivo ele vai tratar. Ele vai tratar o tipo asterisco.xhtml. Vou salvar aqui. Se você quiser, não precisa pôr os comentários, foi mais para eu explicar mesmo. E é até bom que você não mexa nesse arquivo, porque se mexer nesse arquivo e você mexer errado, ele vai te criar alguns problemas. Bem, vamos criar agora uma página de teste para ver se deu certo a instalação do JSF. Para eu criar a nossa primeira página, o que eu vou fazer?
eu vou clicar com o botão direito no Web Content. O Web Content é o diretório onde vai ficar armazenado as nossas páginas. Na verdade, todo o conteúdo web fica dentro do Web Content. Então, dentro do Web Content fica páginas, imagens, vídeos, aplicativos em Flash e outros. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito no Web Content, vou escolher a opção New e vou escolher a opção HTML File. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui ele de index.xhtml. XHTML, lembrando, foi o que eu falei, a extensão que nós vamos usar em toda a nossa aplicação. Vai pressionar o botão Next. Aí nessa tela você vai escolher qual é o tipo de XHTML que você quer usar. Detalhe, o HTML atualmente suporta HTML4, suporta HTML5 e XHTML. HTML5 já tem como integrar ele com o JSF, mas eu não recomendo, o padrão ainda é o XHTML. Eu tenho três tipos de XHTML. O que nós vamos usar é o transicional, que é esse aqui, ó, New XHTML File 1.0 Transitional. Então clica nele e pressiona o botão Finish. Aí ele vai gerar para nós o primeiro template da nossa página. Eu vou alterar algumas coisas já para a gente estar explicando o que funciona. Deixa eu maximizar aqui. Vou pressionar Ctrl Shift F para ele formatar, já está formatado. A primeira coisa, na linha 1 aqui, ele está falando que eu vou usar XML. No encode aqui, um detalhe, ele não está usando o TF8, ele está usando ISO, é uma outra codificação. As duas aceitam acentos, só que geralmente, em sistemas maiores, costuma dar problema. Então é bom vir aqui e trocar o encode para UTF-8. Então não esqueça de fazer isso, que pode ser que dê algum problema na sua acentuação. Na linha 2 aqui entra o doctype. O doctype, em resumo, ele serve para nós aqui para dizer qual é o tipo do XHTML que eu estou usando. Ele é uma decoreba mesmo, não tem como decorar, então é copia e cola. Então aqui nessa linha eu estou falando que eu estou usando XHTML Transitional. Na linha 3 aqui, eu abro HTML, só que entra essa primeira diferença aqui, ó. Essa primeira diferença, eu estou fazendo um import para dizer que ele vai usar XHTML. Detalhe, ele não está buscando na internet, tá? Apesar de ele estar digitando um site aqui, ele na verdade procura nas suas referências locais. Então ele só tem uma carga de site, mas na verdade está procurando internamente. Então não tem problema. Tá, o que eu vou fazer nesse HTML? Então continuando explicando, depois eu volto. Linha 4 é o cabeçalho, é o head, né? Que fecha na linha 7. Na linha 5 eu tenho o meta. No meta ele também vai definir qual é o tipo do conteúdo. Detalhe, esse daqui da linha 1 é o tipo do código fonte. Dentro do meta é o tipo do resultado final. Então aqui no char7 também coloca o TF8. Então quer dizer que quando eu codificar, ele vai ser o TF8 e quando ele rodar, ele também vai ser o TF8. Vou salvar aqui. Na linha 6 aqui é o título. Fechou o cabeçalho na linha 7, abriu o corpo na linha 8, fechou o corpo na linha 10 e fechou o HTML na linha 11. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou já começar, eu vou fazer um Olá Mundo, no caso, usando JSF. Tá, o que eu preciso fazer? Eu preciso importar uma biblioteca do JSF. Como? Na tag abrir HTML aqui na linha 3, eu vou dar um Enter. Eu vou dar um Enter e aí eu vou escrever xmlns 2.h igual. O que quer dizer xmlns? Quer dizer que eu vou fazer um import usando o mesmo arquivo. Por que 2.h? Esse 2.h quer dizer o quê? Qual vai ser o nome da biblioteca? Então, o nome da biblioteca eu estou usando o nome H. Por quê?
A biblioteca do JSF que eu vou usar é a biblioteca HTML dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui, ó. Eu tenho, na verdade, duas opções. Ou eu escolho essa daqui, que eu estou apontando, XML, NS, JCP, org, JSF, HTML, ou eu escolho essa daqui, ó. Atualmente, o pessoal tem usado mais essa daqui, ó. Então, eu vou ter que digitar esse endereço aqui, ó. Pode ser que, dependendo da versão do seu JSF, que ele dê problema nessa importação. Tá, Sérgio, mas espera aí, eu estou usando HTML e estou importando a biblioteca HTML do JSF? O que é isso? Que confusão! Na verdade, o JSF, o que ele fez? Ele reescreveu algumas tags do HTML. Por exemplo, ele tem uma tag botão, mas a tag botão dele é uma tag reescrita. Ele tem a tag bag, ele tem a tag head, ele tem a tag form. Ele tem os mesmos irmãos que ele tem no HTML, ele tem, só que são tags reescritas para ele. Então, por isso que eu faço esse import. Detalhe, é obrigatório usar 2.h? Não, mas é comum usar o H, porque o H é a abreviatura de HTML. Se você usar H, como que vai ser o comando? H dois pontos. Se você usar X, vai ser X dois pontos. Então, só tem que guardar isso. Então, aqui na linha 4, eu fiz o import da biblioteca HTML do JSF. Aqui na linha 7, eu vou pôr o título, então, drogaria. Agora, eu vou substituir umas coisas. No lugar do head, eu vou colocar head. Então, na linha e na linha 5 e na linha 8, eu vou colocar head. Ctrl Shift F, Ctrl Shift S. O que é o head? O head é o head reescrito. Então é mais comum, por exemplo, usar o head do que o head. O bag, ele também foi reescrito. Ele chama-se h2 ponto. Opa, meu teclado, peraí, ele mudou aqui. Deixa eu mudar ele. h2 ponto bag. Na linha 10 e na linha 11 ficou h2 ponto bag. O que é o h2 ponto bag? É o corpo reescrito. Detalhe, pessoal, só mostrando aqui, ó. Se eu mudar aqui para X e salvar, ele começa a dar um erro, ó. Esse erro amarelo. Por que erro amarelo? Porque tem que ser x2.head e x2.bag. Então, lembrando que não é obrigatório ser H, mas é mais comum usar H sempre. Agora eu vou exibir uma mensagem na tela. Mensagem na tela é o output text. Então, o que eu vou fazer? Só para vocês verem todos os comandos, é só apertar menor, H, aí ele já sugere, ó, hbag, hbutton, hcolon, command button. Aqui estão, ó, todos os componentes que foram reescritos. Para nós, o que vai interessar nessa videoaula é o output text, esse aqui que eu estou clicando, ó. É só dar um clique duplo nele. Detalhe, pessoal, aqui eu abri e fechei. O abre e o fecha tem duas formas de você fazer comando JSF. Ou você faz abre e faz fecha, ou você faz assim, h2.output text e coloca isso no final. Isso daqui faz o mesmo efeito que isso. Aqui é o abre e fecha separado. Aqui é o abre e o fecha juntos. Quando que é melhor usar um, quando é melhor usar o outro? Nesse caso, hoje, é melhor usar esse aqui agora. Por quê? Só é melhor usar o abre e o fecha quando eu tenho algo aqui no meio. Por exemplo, o bag. Abre bag, fecha bag. Eu tenho coisa no meio, então é melhor usar o abre e usar o fecha. Quando eu não tenho nada no meio, é melhor usar a segunda opção. O output text, ele trabalha todas as tags do JSF, funciona assim. É nome, propriedades. Então, se eu vier aqui, der um espaço e der Ctrl espaço, ele aparece, ó, todas as propriedades que ele tem. A propriedade que nos interessa hoje é a value. Eu dei um clique duplo nela. Para que serve a value? A value serve para a gente, no caso, tá verificando
O caso avado serve para estar exibindo uma mensagem na tela. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar uma mensagem, por exemplo, chamar de programação web com Java. Então, eu vou colocar uma mensagem aqui. Então, o que eu escrever aqui no Valo é o que vai aparecer na nossa tela. Tá, como que eu rodo isso? Tem duas formas para rodar. Ou você roda o arquivo, ou você roda o projeto. Quando você roda o projeto, ele vai procurar, deixa eu abrir aqui, ele sempre vai procurar o welcome. Então, quando você quer rodar a partir do arquivo principal, é mais fácil rodar o projeto. Se você quer rodar algum arquivo específico, você roda o arquivo. Só que ainda ele vai rodar errado. Deixa eu mostrar para vocês. Para rodar, é só clicar com o botão direito no arquivo, opção Run As, opção, no caso, Run on Server. Só que qual que é o problema? O problema é que eu ainda não adicionei o projeto no Tomcat. Então, se eu vier aqui, ó, é só abrir a aba Servers, não tem nada dentro do Tomcat. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o projeto Drogaria e jogar dentro do servidor. Como que eu vou fazer isso? Botão direito nele, botão direito no Tomcat aqui, opção ADD and Remove, marco Drogaria, pressiona o botão ADD e pressiona o botão Finish. Pronto. Ó. Aqui agora, se você apertar nessa setinha, ele mostra que o projeto Drogaria está dentro do nosso projeto. Aqui o que ele está falando? Que o Tomcat está parado, ele está stopped, e está republish. O que é republish? Republish quer dizer que o projeto ele não foi compilado ainda. Geralmente, quando ele aparece republish, você tem que startar o Tomcat para ele compilar o projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar rodar. Eu vou primeiro mostrar rodar de uma forma, depois eu mando rodar de outra. Para rodar, eu vou clicar com o botão direito no index.html, vou escolher a opção Run As e vou marcar a opção Run on Server. Nessa tela aqui, ele pergunta em que servidor você quer rodar. Mas no caso, nós já configuramos o servidor. Como eu já configurei o servidor, eu vou marcar essa opção aqui, ó. Sempre usar esse servidor. Então, marque essa opção aqui para ele não pedir mais isso e pressiona o botão Finish. Aí, o que vai acontecer? No meu caso aqui, o meu Firewall, né, pediu para liberar. Se o seu aparecer, você libera o Firewall. Vou permitir o acesso. Se você já tiver liberado o Firewall, então ele vai abrir corretamente. Pronto, ó. Deu certo. Como que ele roda? Como que funciona? Alguns detalhes, pessoal. Aqui, se você começar a ver, ó, HTTP : quer dizer que o protocolo é o protocolo HTTP. Localhost. Localhost é o IP de onde o Tomcat está instalado. Então, se o Tomcat estiver remoto, você pode só bater o IP aqui. 2.8080. 8080 é a porta que o Tomcat usa para habilitar o acesso. Então tem que lembrar, por isso que meu Firewall pediu para liberar ele, para liberar a porta 8080. Barra Drogaria. Perceba o negócio, aqui o Drogaria está maiúsculo e aqui o Drogaria está minúsculo. Da onde que ele arrumou que é o Drogaria minúsculo? Tá, ele arrumou que o Drogaria é minúsculo de uma configuração que nós já fizemos anteriormente. Se você vier aqui, ó, nos servers, abrir o Tomcat 8 e abrir o server, está aqui embaixo. Ó. Quando eu adicionei, ó, está aqui, ó, o projeto Drogaria. Quando ele for chamado no navegador, ele é barra Drogaria minúsculo. Quando nós configuramos isso que eu não lembro? Nós configuramos isso quando eu criei um novo projeto aqui, ó. File, não precisa fazer isso. File New, Dynamic Web Project. Aqui é o nome do projeto, por exemplo, teste. Opa, vou colocar aqui teste. Próximo. Aqui, ó, quando nós configuramos no context root,
eu coloquei em minúsculo. Então, se você não lembrar quando você colocou do lugar em minúsculo, é só voltar lá na primeira aula, aonde eu ensinei a criar o projeto, que nós fizemos isso. E foi aqui que eu marquei para gerar o web XML. Aqui eu vou dar cancel para eu cancelar, porque eu não quero mostrar isso. Então, esse lugar em minúsculo não é padrão, não. Não é porque aqui é maiúsculo que aqui é minúsculo, não. Nós configuramos isso já na videoaula lá onde eu criei o primeiro projeto. Então aqui é barra o nome do projeto, barra o nome do arquivo. Ou seja, ele já colocou ó, index.xhtml. Tá, tem outro jeito de rodar? Tem. Vou fechar aqui o navegador interno. Vou clicar com o botão direito agora no projeto, no Drogaria. Opção Run As, opção Run on Server. Pronto. Ó. Percebam que ele não colocou o barra index, mas deu certo. Por quê? Quando eu rodo o projeto, ele vai aqui e vai procurar o welcome. Então, se você precisa rodar a partir do principal, roda o projeto. Se você precisa rodar um arquivo específico, aí você roda clicando no arquivo. Bem, se apareceu essa mensagem aqui, quer dizer que deu tudo certo a configuração do JSF. Se deu algum erro, ele vai mostrar erro aqui no console. Ó. Aqui no console, ele vai mostrar erros grifados em azul. Então aqui, ó, ele fala que o JSF ó, foi inicializado. Ó, começa aqui nessa linha aqui. Ó. E aí ele começa a inicializar. Se der algum erro, ele vai mostrar aqui em azul grifado. Ou muitas vezes ele mostra um erro no navegador. Eu vou forçar um erro aqui, vocês não precisam ver. Então, vou vir aqui na minha tela, vou forçar, por exemplo, output text 1, vou colocar uma tag errada. Vou vir aqui, detalhe, pessoal, se eu quiser, quando eu mexo no XHTML, muitas vezes eu não preciso restartar o servidor. Perceba aqui que no servidor, ó, eu atualizei lá e ele está synchronized. Quando eu mexo no XHTML, muitas vezes só eu dar um refresh aqui, que ele dá certo. Aí, ó, aconteceu um erro. Ó. Erro 500, erro de servidor. Ele fala, ó, no arquivo index.xhtml, linha 10, coluna 52, output text 1. Ou seja, ele não tem uma tag para isso definida. Então, ele explica para você o erro aqui. E ele também mostra aqui, ó, as coisas grifadas em azul que eu falei. Então você tem que voltar lá e corrigir, salvar e dar um refresh novamente. O duro de programar web, pessoal, é que a maioria dos erros eles são meio silenciosos. Você digita, ele não avisa na hora, ele só vai avisar quando você vai rodar. Bem, acabou o seu projeto, você pode parar o Tomcat aqui na aba Servers. É só clicar no botão de Stop e você paga o Tomcat. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Na próxima videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que eu instalo e configuro o Prime Faces no nosso projeto. Não esqueça de compartilhar e curtir o canal e a videoaula. A gente se vê na próxima. Até mais!